Assim diz a palavra do Senhor. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós nos colocamos aqui diante da tua santa palavra, Senhor, para pedir a ti por iluminação ao nosso entendimento. Também por essa tua palavra que nós vimos no domingo passado, que é eficaz, ela cumpre seu propósito, ela penetra as profundezas do nosso ser. E te pedimos, Senhor, purifica-nos por a tua sagrada escritura, santifica-nos, fortalece-nos, traz convencimento à nossa mente, ao nosso coração e a confiança em tudo aquilo que o Senhor nos entrega para nos agarrarmos confiantemente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui num livro que é pouco exposto nas igrejas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar Apocalipse lá na segunda igreja Batista Tabuleiro, inclusive, não ia pregar em canto nenhum esse domingo, por conta das intercorrências, hoje estou agora pela manhã aqui e à noite vou estar lá. Primeira vez que eu preguei a Apocalipse lá, eu lembro que os irmãos vieram depois do culto e falaram assim, pô, eu nunca tinha ouvido nenhuma exposição em Apocalipse. E isso se dá, assim, obviamente existem problemas nos púlpitos, né, de algumas igrejas, mas isso se dá principalmente por um grau de complexidade dessa carta aqui, que é uma carta, ela se encontra no final do primeiro século, a gente tem aí a Igreja de Cristo se expandindo cada vez mais, porém também enfrentando as seduções do Império Romano na época. A gente tinha, por exemplo, a adoração a muitos deuses, a prática de adoração ao imperador, eram coisas extremamente comuns, e o impacto disso na igreja variava muito, a depender de quem tivesse no poder, principalmente. E no contexto da escrita dessa carta, a igreja está passando no reinado de Domiciano. E é um momento muito mais perigoso do que os imperadores que antecederam Domiciano. Porque, por exemplo, a gente tem uma cultura de títulos em Roma que é muito forte, os irmãos sabem, né? César, Augustus, essas coisas eram títulos. E os imperadores romanos usavam muito, não é à toa que a gente vê, tem diversos Césares, Augustus. E aqui nessa cultura de título, o título favorito de Domiciano vai deixar muito claro para a gente o quanto aquele período estava complicado para a Igreja de Cristo. Porque o título favorito de Domiciano era Dominus et Deus Noster, nosso Senhor e nosso Deus. Era muito diferente dos que vieram antes de Domiciano. E também acontecia aqui uma consequência real para a Igreja de Cristo, que era esse perigo para todos que confessavam somente Cristo como único Senhor de suas vidas. Tanto é que a gente tem aqui essa perseguição sendo consumada. A gente tem relatos, óbvio assim, fora na história, a gente tem muitos relatos de martírio nesse período, mas em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, já é mencionado o martírio de uma pessoa da Igreja de Cristo. A gente vê Jesus falando da fidelidade da igreja de Pérgamo, e ele menciona a morte de Antipas. Já estava desse jeito na época da escrita dessa carta. A gente também tem João aqui que está exilado numa ilha. Ele está numa ilha penal, exilado. E essa carta, então, ela é dirigida nesse contexto para 7 igrejas da Ásia Menor, que é basicamente onde hoje fica a Turquia Ocidental, né? É uma província que ela na época recebia com muito ânimo essa adoração ao imperador. A gente tem uma concentração muito grande aqui de sacerdotes dos santuários dessa região da Ásia Romana. Então essa carta ela surge aqui nesse contexto de perseguição, numa região que a adoração ao imperador é algo muito forte. Você tem muitos sacerdotes com muito ânimo promovendo isso. Essa carta surge como essa trombeta, convocando o povo do Senhor a permanecerem firmes na fé, a despeito da perseguição, a despeito da censura, e também convocando o povo não somente a esse encorajamento frente à perseguição, mas também convocando o povo do Senhor ao arrependimento também da mistura com essas coisas, mas tudo isso com base principalmente no fato de que Cristo conhece a condição deles
e que tudo está sob o seu controle. Isso é provavelmente a linha principal do Apocalipse. É o fato de que todas as coisas estão sob o controle de Cristo e todas as coisas estão sendo conduzidas conforme Cristo deseja. E a carta então promove um encorajamento ao povo do Senhor com base nisso. E é bom a gente fazer um apêndice acerca de Apocalipse aqui, meus irmãos, para deixar claro que é um livro de alta complexidade, mas não é um livro de alta complexidade porque é algo místico. Porque a gente tem um negócio aqui que tem que ser adivinhado. Tem um símbolo aqui ou um negócio que eu tenho que adivinhar, que, pô, é sim ou não é. A gente precisa dar antes uma desacelerada para a gente entender que é um pouco mais simples do que parece. Primeiro de tudo, Apocalipse, então, a gente entendeu, é uma carta simples, dirigida aos irmãos daquele período. A gente vê isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, né? Bem-aventurado aquele que lê, pois o tempo está próximo. Então, é uma carta para as pessoas daquela época lerem mesmo. E ela é uma profecia, né? O tempo está próximo. O tempo já estava próximo ali. Por quê? Porque a perseguição já havia começado para o público daquela época. Porém, obviamente, essas profecias, elas também, algumas delas se aplicam para nós aqui hoje, né? E outra característica, fora elas são uma carta, elas são uma profecia, ela também é do gênero apocalíptico. Isso é importante porque a gente tem uma mentalidade que Apocalipse se refere somente ao fim dos tempos, ao fim de todas as coisas. Porém, o gênero apocalíptico era um gênero literário também. Era um modelo, uma forma de escrita. Era uma forma de escrita composta por muitos símbolos, muitas simbologias que eram conhecidas. Então não era nada místico, assim, um negócio que o pessoal não sabia. O pessoal conhecia esses símbolos, porque eles estavam acostumados com aquela literatura. Que é um exemplo de literatura apocalíptica? Daniel. Boa parte do livro de Daniel é literatura apocalíptica. E as pessoas conheciam aquela simbologia. Então, o público inicial que está recebendo aqui essa carta, ele conhece vários desses símbolos aqui, né? E esses símbolos justamente são símbolos. Não são coisas para serem interpretadas literalmente. Não é para olhar para um dragão e pensar, pô, não, do nada, agora, pô, 2100 vai surgir um dragão aqui do nada. Não, era um símbolo conhecido pelo público, né? Por exemplo, a própria besta que sai do mar. A besta que sai do mar é um símbolo de poderes políticos opressivos. O mar era um símbolo do caos desse mundo impiedoso. E aí você tem uma besta que sai desse mundo, ou seja, um poder político que justamente sai desse mundo cheio de impiedade. Então, esses alguns símbolos que eram conhecidos aí pelas pessoas. E também você tem muita conexão entre coisas do Antigo e do Novo Testamento, nesse tipo de gênero. E a gente vai ver isso daí. Com relação ao contexto imediato de onde a gente está, compreendendo então a carta, meus irmãos, no capítulo 19, a gente começa a ter uma escalada para chegar nesse trecho que a gente vai entender mais hoje. No capítulo 19, a gente está vendo a cena do Armagedon, aquela grandiosa cena, assim, bem cinematográfica, né? O Armagedon imprime essa imagem na nossa mente, né? Então a gente tem a besta e o falso profeta, que são justamente símbolos do poder político de Satanás e da adoração a esse poder. A besta, então, e o falso profeta reúnem reis da terra e exércitos. E aí a gente vê até uma formação de uma falsa trindade aí, né? A gente vê que o dragão, que é Satanás, o símbolo de Satanás é o pai, a besta ali meio que está sendo Cristo, o falso profeta está sendo o espírito, a gente vê essa mímese, né, de Satanás, a mímese do mal, e aí ele se reúne ali, reúne seu poder, e aí Cristo vem para a batalha. Isso é Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. E daí a gente é apresentado a um Cristo um pouco diferente do que a gente vê visual, né? A gente vê ele com olhos de fogo, que é um símbolo para o juízo de Cristo. A gente vê muitos diademas. Você, Satanás está juntando os reis, a gente tem aqui que ele sozinho, ele tem muitas diademas. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. É dito que ele tem um nome que ninguém conhece, senão somente ele, porque só Deus compreende a sua própria pessoa. A gente tem o manto dele, tá tinto, tá com sangue, tá todo manchado de sangue, que são as vestes de Deus no dia da vingança. E é esse o dia que a gente está vendo aqui, o dia em que Deus ele vai justamente se vingar contra o maligno. A gente tem aqui que ele tem uma espada saindo da boca dele para ferir as nações, para pisar no lagar da ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E aí chega um anjo, tá todo esse cenário, esse Cristo vindo, chega um anjo e ele começa a anunciar para as aves a grande sede de Deus. E aqui está sendo um cumprimento de Ezequiel capítulo 39, versículo 17 a 20. Existe essa convocação para a batalha, para esse campo de sangue. Só que, meus irmãos, a gente cria essa imagem na nossa cabeça, sendo que essa imagem que nós criamos, por conta dos filmes, do cinema,
ela não corresponde com a imagem que está aqui. Porque apesar de ter toda essa formação, nessa cena de batalha, um negócio bem Senhor dos Anéis, um exército de cá, um exército de lá, e tá Cristo vindo. Aí vai vir aquele negócio cavalo com cavalo, pá, todo mundo, aquela loucura. O texto coloca aqui que não tem nem guerra, não tem nem batalha. O texto simplesmente coloca aqui pra gente que Cristo chega. Obrigado, Jesus. Que Cristo chega, a besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo, no lago de enxofre. A gente tem, inclusive, aqui, né, esse lago de fogo, uma variante para inferno no grego. É uma transliteração do Vale de Hinnom. O inferno no grego era posto como Gehenna, e essa é uma transliteração de um termo hebraico, que é Vale de Hinnom. E ele expressa para a gente um pouco dessa figura do inferno. Porque o Vale de Hinnom era um lugar onde os judeus ofereciam sacrifícios humanos do fogo. Então a gente tem essa figura desse vale, esse lugar que era apresentado de sacrifício humano com fogo, como sendo esse símbolo para explicar esse lugar, né? Então a gente tem esse cenário de guerra, mas não tem guerra. Os exércitos eles são consumidos por fogo do céu, é o que diz o texto. O diabo é lançado no lago de fogo e de enxofre para sofrer dia e noite. E assim, o capítulo 19 fecha nesse clímax, que é Satanás, a besta e os falsos profetas são vencidos por Cristo. Só que ainda falta uma coisa. E é aqui onde a gente está. A gente vê esse clímax, então, esse Cristo indo, encerrando o maligno, acabando com o mal, mas ainda falta o julgamento da humanidade. E aqui, a sessão que a gente está, ela vai começar aqui a partir do versículo 11. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Meus irmãos, não é a primeira vez que a gente vê João aqui em Apocalipse relatando a visão de um trono. Então, ele, em Apocalipse capítulo 4, do capítulo 4 ao versículo 5, João é levado ao céu e ele começa a ter uma visão justamente do trono de Deus. Ele começa a descrever todo aquele contexto onde se encontra o trono do Senhor e basicamente ele começa a criar uma conexão mostrando que o Deus que criou todas as coisas é o Deus que também redime todas as coisas e que redime o seu povo. Então ele vê um trono, lembrando, é um gênero apocalíptico, é uma linguagem simbólica. E aí, nessa visão de um trono, a gente tem justamente a autoridade absoluta de Deus sobre o universo. E aí, João, como quem com muita justiça guarda o segundo mandamento, ele descreve o aspecto. Ele não fala em termos literais como era Deus, mas o aspecto de Deus aqui. E o aspecto que ele descreve é suficiente para nós entendermos que é um Deus cheio de majestade, um Deus cheio de glória. Ele fala que ele tem a aparência de jaspe, que era para a gente hoje, vamos botar assim, era um diamante. Aí ele fala que tem aspecto de sardônia, esmeralda. Enfim, ele descreve com sublime, com rico, com belo. É esse que está no trono. Ele fala que tem um arco-íris também próximo a ele, que é um lembrete da aliança de Deus, que ele restringe a sua ira sobre a humanidade. A gente também tem o símbolo da onipotência de Deus, da misericórdia de Deus. É dito que tem seres, tem anciãos, que são seres angelicais exaltados, adorando e servindo ao Criador. É dito também que há trovões, relâmpagos, vozes. Isso daí é uma imagem que a gente já viu em algum outro lugar, né? O relâmpagos, vozes, um negócio tremendo, o Monte Sinai. Existe aqui justamente esse eco, essa teofonia, dessa manifestação da presença de Deus no Monte Sinai, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 16, em que o povo tremia só de ouvir a voz de Deus. Então aqui a gente tem esse símbolo sendo trazido de novo, é o mesmo Deus. Daquilo ali é o mesmo Deus que João está vendo aqui, João está colocando isso. É dito que tem seres viventes, tem um leão, um novilho, um ser com o rosto de humano, você tem aí uma forma de águia também, e tudo isso aqui é extraído de Ezequiel, capítulo 1, e são símbolos para toda a criação. Se a gente for ver, a gente tem o homem, que é a representação justamente das criaturas, a gente tem a águia representando as aves, o leão, os animais do campo, o novilho, o gado, a gente tem essa representação de que nessa adoração incessante a Deus, a gente tem também a sujeição e submissão de todas as criaturas. Tudo está sujeito a Cristo. Toda a criação está sujeita a Cristo. Os seres angelicais que a gente viu, cada uma das criaturas, tudo isso está sujeito ao Senhor. E agora, foi trazida essa imagem no capítulo 4, e essa imagem chega aqui no capítulo 20, mais intensa ainda.
Se aquela imagem do capítulo 4 que a gente compreendeu aqui é cheio de símbolos para a glória de Deus, para o poder de Deus, para como tudo está submisso ao Senhor, aqui no capítulo 20 existe uma intensidade maior ainda. É dito para a gente que antes, no capítulo 4, era um trono, e agora é um grande trono branco. A gente tem aqui uma intensidade da superioridade, da supremacia de Deus. Aquele trono que ele viu agora é um grande trono, é um aspecto, é um negócio estrondoso, é um negócio avassalador aqui pra gente. E aí João, basicamente, ele chega aqui pra gente como quem diz, vocês lembram de todas as outras manifestações que teve da presença de Deus nas Escrituras, no Monte Sinai, o que eu relatei ali no capítulo 4, os trovões, relâmpagos, nuvens, trombeta, o monte fumegando. Vocês lembram de Isaías, quando Isaías estava diante da presença de Deus? Que ele fala, ai de mim, miserável homem que sou homem de lábios impuros. Você lembra de Ezequiel caindo com o rosto em terra diante da glória de Deus? Você lembra de João e os discípulos apavorados porque Jesus estava andando sobre as águas? João chega, ele basicamente chega e coloca tudo isso daqui, e aqui quando ele coloca esse grande trono branco, ele basicamente está apresentando, olha, tudo isso aí que vocês viram, aqui tem algo muito maior. Aqui tem algo muito, muito maior do que vocês já viram antes. Lembrando aqui, a gente está no contexto do dia do juízo final. E aqui que ele ainda coloca essa, que é um grande trono branco, essa brancura, que é o grau de pureza. É justamente a santidade de Deus sintetizada aqui. É um Deus que é santo, separado de tudo e de todos. E com ele não existe impureza, com ele não existe mal, não existe pecado. E a gente está falando que o cenário que está sendo construído aqui é de uma humanidade que tem a culpa do pecado, que é pecadora diante desse Deus todo-poderoso e puro. É esse cenário que João está montando aqui para gente. E, meus irmãos, eu acho que se a gente conseguisse entender de fato, se nós tivéssemos a possibilidade de realmente entender a grandeza do cenário que está sendo montado aqui, eu acho que a gente não conseguiria nem dormir direito. Se a gente conseguisse projetar o tamanho do cenário que está sendo colocado aqui, eu acho que era para a gente fazer que nem os israelitas e se tremer, só de imaginar. Porque eles se tremeram com o monte tremendo, eles se tremeram com aqueles trovões, aquela voz, com aquilo tudo, e o cenário que está sendo colocado aqui, esse cenário dos israelitas, eles viveram, mas esse cenário aqui todos nós vamos viver. Todos nós vamos estar diante desse grande trono branco. É esse cenário que está sendo colocado aqui. Agora, meus irmãos, imaginem esse relato aqui para aqueles irmãos que receberam a carta inicialmente. Lembrem, eles estavam em um contexto de perseguição. Eles estavam no contexto em que eles eram chamados a adorar o imperador e eles se recusavam a fazer isso. E eles iriam enfrentar o trono do imperador. Eles iriam ser julgados diante dele. Imagina o medo desses irmãos sem saída, indo no corredor, sabendo que iriam ser julgados, sabendo que não havia esperança para eles, sabendo que vão abrir aquela porta ali, eu vou dar de cara com o imperador e não vai ter o que eu vou fazer, eu vou morrer, eu vou ser torturado. Imagine esse cenário desse grande trono branco na cabeça dessas pessoas que receberam essa carta inicialmente. Meus irmãos, é por isso que é dito aqui pra gente que os céus e a terra não acham nenhum lugar. Eles fogem da presença de Deus. É dito, a terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. O cosmos não consegue se desvencilhar, sair, escapar dessa presença avassaladora de Deus que está sendo colocada aqui. Os céus e a terra, que foram criados por Deus com o poder de sua palavra, Deus se manifesta de uma forma que eles mesmos tentam correr, fugir, e eles não conseguem. Meus irmãos, eu lembro que o Paul Washer, quando ele fala sobre esse texto, ele está falando para um público majoritariamente masculino, e aí ele fala, pensem naquele atleta da sua época que para você ele era quase um deus, assim, um negócio assim, intocável, atleta invencível. E para alguns um Michael Jordan, um lutador assim bem pô, invencível também na cabeça da pessoa, um Muhammad Ali, alguma coisa assim. Ele diz para esses homens imaginarem e pensarem nesse homem agora parecendo uma criança, se tremendo de medo dentro desse trono. Esse é o cenário que nós estamos. Meus irmãos, às vezes a gente tem a impressão de pensar, né? Tipo, eu sou uma pessoa do bem. Sou uma pessoa de boa.
de família. Pô, eu sou uma pessoa que eu faço as coisas certinho ali. E, meus irmãos, esse pensamento, você pode achar isso de você. Eu acredito que todos aqui são justamente pessoas boas, pessoas tranquilas, mas esse pensamento diante de Deus, ele é uma má compreensão, na verdade, da santidade divina. Ele é uma má compreensão do quão puro é esse Senhor. Ele é uma má compreensão da justiça divina. Meus irmãos, nós só não somos lançados no inferno agora, nesse exato momento, porque ele está sendo misericordioso conosco. Por pura misericórdia de Deus. A terra só não abre e engole a gente de uma vez por misericórdia de Deus. Nós somos humanos, pecadores, desobedientes, todos nós que estamos aqui. E ele começa a ampliar, então, justamente essa visão. Ele fala aqui sobre os mortos e os livros, versículo 12 ao versículo 13. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com os seus atos. A gente vê que tem um eco aqui, né? Então, o tempo todo, mortos, 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 mortos. Livros, 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 livros. E isso é um eco proposital. A gente tem aqui um fechamento de uma brecha que faltava na construção do clímax, ali do capítulo 20. É o ponto auge da sucessão que começou lá no capítulo 19. A gente tem aqui esses grandes e pequenos finalmente sendo apresentados diante do Senhor. A gente tem, então, grandes e pequenos, né? Poderosos e pobres, fortes e fracos, senhores e escravos. A gente tem aqui algo que não existe distinção. Essas pessoas são colocadas todas juntas, estão no mesmo balaio ali. Não vai ter nenhum tipo de distinção entre elas. E aí João, no versículo 13, ele começa a repetir um cenário citando várias localizações de onde vieram esses mortos. Né? E o intuito desse eco de João, repetindo vários lugares, é deixar muito claro que todos, sem distinção, vão ser apresentados diante do Santíssimo Deus. O intuito dele é fechar. Pô, não tem lugar sobrando. Todo tá esse eco aqui de vários mortos para sinalizar que são todas as pessoas, todos os lugares e todos os cenários. Não vai ter quem escape desse dia. Todos vão ser colocados diante de Deus ali. E, meus irmãos, se algum de vocês já quis ou ainda deseja que Deus fale diretamente para você, eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Esse dia chegou, porque você, todos que estão aqui nesse tempo, todos que estão aqui fora, nesse bairro, nessa cidade, todos nós vamos estar diante de Deus. É uma palavra de Deus para sua vida. Não vai ter quem escape. Não vai existir distinção. Desde justamente os grandes atletas, eu falei, esses homens cheios de aura, né? Esses homens inalcançáveis, os deuses do futebol, os lutadores, esses que antes impressionavam pela letalidade, por serem invencíveis, não tem. Políticos com grande poder, que podem fazer o que quer em seu país, ou até mesmo que tem poder suficiente para conseguir justamente afetar outros países. E a gente tem essas várias guerras que estão acontecendo aqui. Tudo isso, todos esses homens são colocados do mesmo modo que cada um de nós. Não tem como se esconder. Não há possibilidade. E, meus irmãos, a situação é séria aqui. Toda a humanidade se encontra debaixo da quebra do pacto de Adão. Todos nós pertencemos a uma raça caída, uma raça pecadora. Todos nós temos a culpa justamente de pertencermos a uma raça que tem intimidade com o mal. Nós somos íntimos com o mal. A gente carrega essa culpa conosco. Nós também, olhando para nós mesmos agora, nós não somente temos essa culpa, mas nós perdemos a capacidade de conseguir fazer obras que nos justifiquem diante de Deus. Nós temos essa incapacidade. Paulo diz que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Nossas melhores obras de justiça não são nada, não são suficientes para pagar nossa dívida, para nos justificar diante de Deus. Nós também mentimos, invejamos, nós desonramos pai e mãe, nós murmuramos, nós vivemos sendo senhores do nosso próprio ser, a gente faz a nossa vontade. A gente vive imoralidade em diversos sentidos. Obviamente tem pessoas que vão mais além, tem alguns que matam, que torturam, que adulteram, que espancam esposas, tem esposas que abusam também de seus maridos, tem filhos que matam pais, pais que matam filhos,
pais que não assumem filhos, a gente tem pessoas que se embriagam, pessoas que vivem com palavreado impróprio, com fofoca, promovem brigas, dissensões na família, que se promovem brigas no trabalho, no trânsito, pessoas impacientes, cheias de preguiça, com ciúme, com fé fraca, pessoas idólatras, pessoas que acham bonito dizer, eu falo mesmo, pessoas que acobertam a sua grosseria nessas faltas de efeito, pessoas que são grossas e acham bonito. Meus irmãos, e a gente faz tudo isso com alívio. Quem nunca mentisse e não se aliviou e parar e ficar pronto? Nossa, resolver conseguir esconder isso daqui. Quem nunca explodiu com alguém de raiva? Homem, mesmo vendo jogo de futebol, acabou. Quem nunca explodiu de raiva, meus irmãos? Quem nunca fez isso e se aliviou ao ter feito isso também? Meus irmãos, eu podia passar a eternidade falando de diversos pecados em diversos contextos que a gente fez, o que a gente viu alguém cometer, mas a lista não ia se esgotar. Meus irmãos, Deus vai julgar cada um individualmente, particularmente, obra por obra de nossas vidas. Esse é o cenário que a gente está colocando, que nós estamos sendo colocados aqui. E esse eco relacionado a todas as pessoas, então, ele fica. E esse tem o segundo eco, que são os livros. E aqui é uma alusão a Daniel, capítulo 7, versículo 10. Esses livros aqui se relacionam aos procedimentos das cortes da época. E também o costume dos reis da Pérsia de registrar todos os detalhes dos eventos nas suas províncias. Então, está sendo trazido aqui isso que cada um dos detalhes da nossa vida, cada um dos pequenos atos da nossa vida, tudo isso Deus vai expor, vai julgar. Todas as obras, de todos os tempos. Tudo está sendo registrado pelo onisciente Deus. Ele sabe de tudo, né? Ele justamente está permitindo que os homens façam tudo o que querem. Somos livres. A gente faz exatamente aquilo que a gente quer, mas tudo vai ser julgado com justiça por Deus. E, meus irmãos, eu sei que é um discurso duro. Eu sei porque a dureza também se aplica para mim. Mas é o que o texto bíblico está dizendo. E eu falo não somente por fidelidade à palavra de Deus, mas por amor à vida de cada um de vocês que estão aqui. O Washer, no verdadeiro evangelho, ele coloca a seguinte alusão. Ele fala: o amor de Deus é exaltado da mesma maneira como as estrelas são exaltadas na escuridão do céu. É tudo escuro, você está vendo tudo com nitidez, né? Principalmente o ambiente fora da cidade grande, com pouca luz. E ele fala: se você estiver lendo esse livro, que é o verdadeiro evangelho, antes do anoitecer, para onde foram as estrelas? De fato, com a luz aí do dia, a gente não consegue ver. Ele fala: você não pode desfrutar da beleza delas porque há muita luz. Da mesma maneira, você não pode ver as estrelas da graça de Deus e do seu amor quando você está com muita luz. E o intuito desse trecho aqui de João é justamente isso: tirar essa luz para que a gente consiga ver as estrelas da graça e do amor de Deus. E aqui é a sequência que a gente tem. Versículo 14 até o versículo 15. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, percebam que aqui nesse cenário de julgamento, os mortos são entregues, os livros são abertos, é exposto justamente as obras de cada um dos homens. E aqui a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. É aqui chamado de segunda morte, né? A segunda morte justamente porque não é algo terreno. A morte terrena ela é eterna e tanto a morte terrena como o inferno eles são passageiros. Por quê? Porque eles são substituídos por algo pior, que é esse lago onde os pecadores, Satanás, vão passar a eternidade sofrendo, recebendo a justiça por cada uma dessas obras que eles estão sendo julgados. Então, a gente tem essa substituição. Chega esse lago aqui. E aí a gente tem um único livro que permanece ecoando, né? A gente tem esses livros, só que tem um livro específico que ele se mantém até o final, aqui, no versículo 15. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então,
Vários livros são abertos, meus irmãos. Mas só tem um deles, que é o definidor do julgamento de cada um dos homens. Só tem um deles que permanece aqui até o final. E só tem um deles que é usado como regra. O nome das pessoas, as pessoas cujo nome não estão nesse livro, são lançadas no lago de fogo. Então a gente tem aqui um livro principal. E João já havia citado esse livro em visões anteriores aqui em Apocalipse. No capítulo 17, versículo 8, ele fala que os que se encontram nesse livro tiveram seus nomes escritos nele desde a fundação do mundo. Também ele fala que esses que tiveram seus nomes escritos nesse livro antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, eles não se rendem a seduções pecaminosas de Satanás. Ele fala que esse livro é o livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse livro tem um dono. O dono desse livro é Jesus Cristo. O dono desse livro aqui, que decide o destino desses que estão sendo julgados, é o mesmo que está no trono, julgando a todos. É o dono desse livro aqui. O mesmo que julga é aquele que, desde a criação, escreveu pecadores nesse livro para dar vida a eles. Que desde a criação já havia decidido entregar a si mesmo como sacrifício por cada uma dessas obras que esses pecadores cometeram. É o dono desse livro. Meus irmãos, se todos aqueles outros livros que foram abertos registram a nossa culpa, evidenciam que todos pecaram, que todos merecem a punição, esse aqui é o registro celestial do próprio juiz, desses que são destinados à vida eterna, graças ao sangue de Jesus Cristo. E aqui, João ele conecta as duas visões. O Deus da criação é o Deus também da redenção. É o Deus que redime esses pecadores. É o mesmo Deus lá de Apocalipse capítulo 5. É o Cordeiro. Em Apocalipse 4, a gente teve aquela visão grandiosa falando justamente sobre o poder de Deus sobre a criação, sobre ele ser poderoso, que toda a criação se submete a ele, os seres angelicais, os seres terrenos. E no capítulo 5, a gente tem essa conexão, mostrando que esse Deus da criação é o mesmo Deus da redenção. É dito que após essa visão do trono, né, das joias, arco-íris, trovões, anciões, a sujeição da criação, é dito que João vê o Cordeiro. Ele vê o leão da tribo de Judá e tem 24 anciãos que cantam um novo canto. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 a 10. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus constituíste eles reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meus irmãos, se por nossas obras, com a abertura desses livros, nós mostramos que nós merecemos a condenação eterna, a obra de Cristo, essa obra louvada aqui por esses anciãos, é suficiente para nos inserir nesse livro, para mostrar que Ele nos colocou nesse livro, para nos dar a vida eterna, para nos declarar justos nesse grande trono. Se o livro das nossas obras com justiça nos condena, o livro do Cordeiro assegura vida para cada um de nós. Nós somos comprados da morte, do inferno, por um sangue tão valioso, um sangue tão santo, um sangue tão maravilhoso, que ele não salva somente um pecador, mas os anciãos falam que uma multidão de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. E não somos salvos, percebam, porque nós temos algum valor, porque somos valiosos, mas porque esse Jesus, sendo Deus, é o mais valioso de todos. E a entrega dele substituindo cada um desses é suficiente por si só para salvar cada um desses. O próprio Deus, meus irmãos, é o Deus que é o dono desse livro e que faz o suficiente para que esses que estão com o nome nesse livro sejam salvos. Para que o julgamento deles diante desse grande trono branco seja que eles são justos diante dele, não pelos méritos dele, mas porque ele foi entregue no lugar de cada um deles, por amor a cada um deles. É como se ele chegasse, meus irmãos, desse grande tribunal e chegasse a vez de qualquer um de nós aqui e ele para assim, falando: seu nome está escrito no meu livro, porque eu fui punido pelos seus pecados no seu lugar. Fácil. Entre. É esse o cenário que está sendo montado aqui. Tão certo quando todos
seremos julgados. Os que estiverem nesse livro não serão lançados no lago de fogo. Porque Cristo foi moído por cada uma dessas obras que vão ser reveladas. Porque ele foi esmagado por cada uma dessas obras que foram reveladas. Meus irmãos, percebam, nós estamos no final da carta. Se os irmãos dobrarem aí, acabou o texto bíblico. Imaginem a inversão do cenário diante dos olhos daqueles irmãos da Ásia Menor. Aqueles irmãos que a gente observou que tremiam de pensar em se colocarem diante do trono do imperador. Esses irmãos que temiam a cena de estar no corredor para serem entregues sem defesa alguma, sem ter o que fazer para aceitar, queriam ser torturados, queriam ser mortos diante do imperador. Imaginem agora a inversão na cabeça desses irmãos com esse cenário. Eles não vão ser poupados diante do imperador, logo mais, que iria capturar cada um deles, mas eles serão poupados diante do Deus verdadeiro, do único e verdadeiro rei, porque ele os ama. Enquanto o imperador, que tirou a vida deles aqui, é quem vai ser lançado no lago de fogo. É um imperador que vai se ver nesse cenário que em vida eles passariam. Meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida, principalmente a partir desse cenário final. Guarde seu coração e confie no Senhor. Meus irmãos, tudo aqui está sob o governo de Deus. Todas as coisas convergirão para esse grande dia. Não tem como escapar dele. Tudo está convergindo para esse dia do juízo final. Confie em Deus, meus irmãos. Tal como esses irmãos sabiam que apesar da morte que eles enfrentariam, esse imperador, ele não é nada próximo àquele que está no grande trono branco. Sofrimentos dessa vida, nada disso vai desviar o povo do Senhor e todas as coisas para esse grande dia em que tudo converge. Mas, irmãos, quando as trevas nos perseguirem, quando as trevas nos oprimirem, lembre, nosso Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Se as trevas nos ceifarem hoje, Ele vai nos guardar para o seu reino, onde essas trevas, esse mal, jamais entrará. Confie em Deus, meus irmãos. Se guardem na certeza de que esse Deus todo-poderoso e amoroso está no controle de todas as coisas. Também, principalmente a quem estiver aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, não sei, não conheço a todos aqui, mas enquanto é tempo, se arrependa dos seus pecados, abandone-os e creia que o sacrifício de Cristo é suficiente para te livrar do inferno, para te livrar do lago de fogo, que ele morreu levando cada um dos seus pecados para que você não seja punido no inferno, para que você não seja punido nesse lago. Ele recebeu a punição por você em seu lugar. Jamais cometa o erro, meu irmão, de achar que não tem um pecado aqui, que isso é um outro cenário extremo. A gente tem, obviamente, pessoas que pensam que isso aqui tá de boa, vai levando o pecado ali a vida toda. Jamais cometa esse erro. Se arrependa, abandone e confie que Cristo morreu por esse pecado. E do mesmo jeito, jamais, irmão, caia no erro contrário, de achar que, para esse pecado aqui que eu cometi, a obra de Cristo não é suficiente. Não tem salvação para esse pecado aqui. Meus irmãos, creio, se arrependam. Creio que Cristo é suficiente. Que ele pagou suficientemente cada um dos nossos pecados. Não tem obra a mais. Não tem penitência. Não tem uma promessa. Não tem o que seja feito. Não tem. A obra de Cristo é suficiente. Ela é recebida através de arrependimento e fé. Se arrependa e creia que a obra de Cristo é suficiente para te dar a vida eterna. E, meus irmãos, a última aplicação, lute pela sua santidade. Os que estão inscritos nesse livro, como João falou, eles resistem a Satanás e às seduções do mundo. Se seu nome está nesse livro, Deus vai fazer você resistir. Mas também, em sentido prático, você deve resistir. Você deve resistir às seduções desse mundo, às paixões desse mundo, às armadilhas desse mundo, às ofertas de Satanás, às tentações. Você deve resistir. Resistam, meus irmãos. Deus ele vai te fazer perseverar até o fim. Ele vai completar a boa obra. E é o mesmo Deus que fala isso, que diz que ele efetua o querer e o realizar, é o mesmo Deus que fala, desenvolva sua salvação. Ao conjunto de Deus, ele vai fazer com que cada um de nós
Perseveremos. Confie, meus irmãos. É uma luta difícil, mas é aquele que te inscreveu no livro da vida. Ele vai fazer perseverar cada um de nós que estamos aqui. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, porque sabemos que todas as coisas, nos céus, na terra, tudo que aconteceu, que acontece, que acontecerá, tudo isso está debaixo do teu poder. Tudo isso está sobre teu domínio, Senhor. Nós agradecemos porque podemos confiar que o Deus que se revela na Sagrada Escritura como sendo cheio de amor, misericórdia, um Deus perfeito em bondade, um Deus perfeito em amor. É o Deus que justamente está conduzindo todas as coisas. Agradecemos porque podemos viver confiantes nessa realidade. Senhor, te agradecemos também porque se um dia podemos chegar diante desse grande trono branco, se um dia seremos desnudados diante de ti, nossas obras serão apresentadas e elas evidenciam que somos culpados, que merecemos o inferno, que merecemos pagar por cada um de nossos pecados. Se esses livros serão abertos, meu Senhor, e nós não iremos para aquele lago de enxofre, é porque o Senhor nos amou, meu Deus. Nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou de maneira tamanha que o Senhor se fez como um de nós, para ser moído, esmagado pelos nossos pecados, para nos dar vida, entregando a sua própria vida. Obrigado, meu Deus. Senhor, nós te pedimos perdão por cada um dos pecados que nós cometemos. Te pedimos perdão por nossa soberba de achar que podemos fazer alguma coisa para incluir em cada um desses livros algo que nos declare justos diante de ti. Algo que nos faça a balança, o equilíbrio. Se sabemos que o Senhor é perfeito em justiça, não há nada que podemos fazer em nossa natureza pecadora, nossa natureza má para suprir isso. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos deu fé. Perdoa-nos, Senhor, por nosso pecado da confiança própria e fortalece a nossa fé em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Fortalece a fé de cada um de nós, Senhor. Abre os olhos de nosso coração, nas profundezas do nosso ser e evidencia a nós, Senhor, cada um dos pecados, dos ídolos de nosso coração. Dá-nos arrependimento verdadeiro e confiança de que a obra de Cristo é suficiente para que possamos chegar diante desse grande trono branco e receber a vida eterna. Ter a certeza de uma vida cheia de paz, porque o Senhor nos amou sem nós merecermos. Dá-nos essa fé, Senhor. Concede a nós também perseverança. Concede a nós desejo de dia após dia lutarmos contra a nossa própria carne, de lutarmos contra o pecado, de nos agarrarmos aos meios que, domingo após domingo, estamos aprendendo que são meios que o Senhor nos fortalece, Senhor, de jejuarmos, de orarmos, de lermos a Tua Santa Palavra, de em nosso lar cultuarmos a Ti, de adorarmos a Ti, de aprendermos a parar e contemplar o quão maravilhoso o Senhor é. Dá-nos a graça de usufruir de cada uma dessas coisas, de irmos e fazermos essas coisas, meu Senhor, e de sermos fortalecidos e perseverarmos até o fim. Te peço, meu Santo Deus, por cada um de nós aqui. Você dá a graça de hoje, essa semana, do correr de todas as nossas vidas, perseverarmos, cumprindo a Tua Santa Palavra e confiantes de que é somente através da fé em Jesus Cristo que obtemos a salvação. Em nome dele, amém.